Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Deve funcionar a partir de julho de 2025 o novo módulo da Plataforma de Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul. A ferramenta está em elaboração pela equipe do Laboratório de Computação da UFSM e entrando em fase de testes. O módulo de autos de infração é mais uma etapa da digitalização de serviços, que tem o objetivo de trazer agilidade e transparência nas ações de fiscalização. A PDS-ARS é uma ferramenta desenvolvida pela equipe da Universidade Federal de Santa Maria através de um convênio entre o Fundesa, a Secretaria da Agricultura e o Ministério da Agricultura. O fundo já investiu mais de 4 milhões de reais desde o início do convênio em 2019. A consulta popular do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 16,7% na participação em 2024 e recebeu 216 mil votos. A votação esteve aberta entre os dias 2 e 6 de dezembro pelo portal da consulta e também pelo WhatsApp. De acordo com o governo do estado, foram disponibilizados 60 milhões de reais para atender as demandas regionais. Os projetos ligados à agropecuária e ao turismo, que em muitos casos envolvem ações de turismo rural, costumam ter destaque nas ações da consulta popular. Vamos saber mais sobre isso com o diretor do Departamento de Articulação Regional e Participação da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Herbert Klarman. Tudo bem, Herbert? Bem, Thaís. Um abraço a todos. Obrigada pela sua participação aqui. Em primeiro lugar, que legal esse crescimento aí na participação dos eleitores na consulta popular esse ano. 16,7% é bastante significativo, né? Exato. E é um processo que já vem de longa data aqui no Estado. A gente sempre fala que é um patrimônio praticamente da sociedade gaúcha, né? E há mais de 2 décadas o Estado sempre vem fazendo esses processos de participação da sociedade, das regiões, principalmente com base nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, no orçamento do Estado. Então, isso é muito gratificante saber que a população se engaja nesse processo e participa, né? Isso tem uma reverberação muito grande, principalmente nos municípios pequenos, né? Que a gente nota pela participação do índice de participação dos municípios, né? Boa parte da população que participa está justamente os pequenos, até 10 mil, 20 mil habitantes, que são os municípios que têm justamente esse perfil agrícola, esse perfil agropecuário, como é a base do programa. Pois é, e que tipo de recurso é liberado nessas consultas, é solicitado na consulta popular relacionado às atividades do setor, Herbert? Bom, como tu falaste, nós temos 2 secretarias hoje que lidam principalmente com a questão agrícola na estrutura do Estado, né, que é a Secretaria de Agricultura, né, a SEAP, né, que trabalha também as questões de irrigação, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, que tem um atendimento mais para a agricultura familiar. Tá? Estas 2 secretarias, geralmente nos últimos anos, têm sempre capitaneado, né, a maior parte dos recursos, né, boa parte dos projetos, justamente pela boa participação desses municípios com perfil agrícola, eles têm sido solicitados nessas secretarias. E aí tem inúmeros projetos, né, de acordo com a competência de... Por exemplo, tem manejo do solo, né, compra de calcário, a reestruturação das estradas vicinais para o transporte dos produtos agrícolas, né? Na parte da SDR, tem mais fomento à agroindústria, tá? A parte de reservação também, estocagem de água, né, através de microaçudes e cisternas, tá? Então, são inúmeros projetos, tá, que vêm justamente atender o pleito dessas populações, que são geralmente executados através dos próprios municípios. Então, as prefeituras geralmente fazem o convênio do Estado, recebem os recursos dessas secretarias e depois executam os projetos no campo. E além dessas questões que você mencionou aí, calcário, máquinas e tal, tem também alguma coisa de infraestrutura que indiretamente acaba contribuindo com o setor, né? Alguma rua, ponte, asfaltamento, isso também está contemplado na consulta? A estrada vicinal, né? Então muitas vezes pode haver até reforma de pontilhão ali na estrada vicinal, ou ensaibramento, né? Ou até asfaltamento da estrada vicinal, né?
E também tem a parte das próprias patrulhas agrícolas, a mecanização rural, como a gente chama, né, a patrulha agrícola, a compra de equipamento, maquinária, até para tanto para forma das estradas, como também depois pode também ser utilizado nas próprias atividades, né, que as prefeituras coordenam nas propriedades rurais. Bom, esse trabalho que é feito aí, né, direcionado para cada secretaria, ele tem também uma campanha aí, porque cada um vai querer que mais projetos sejam emplacados, né, Herbert? Como é que funciona esse trabalho aí ao longo dos meses que antecedem a consulta, até mesmo para a própria apresentação de projetos e até o momento da votação? Isso. Nos últimos anos, né, nessa gestão do governador Eduardo Leite, a consulta geralmente tem iniciado com uma espécie de escuta popular, ou seja, a própria população das regiões, de cada município, ela pode apresentar propostas e ideias que podem ser contempladas na consulta. Esse ano foram 1.120 propostas enviadas durante o mês de setembro e outubro, onde o portal ficou aberto para a recepção dessas propostas. Então, o cidadão cadastrava sua proposta no portal, essa proposta depois era analisada pela equipe técnica de governo, se era competência do Estado, se tinha viabilidade, e se ela fosse deferida, né, depois ela participava da discussão das assembleias regionais que foram organizadas pelos conselhos regionais de desenvolvimento. Né. Essas assembleias, nessas 28 regiões, nós temos 28 regiões no estado todo, né, essas assembleias definiram a cédula de votação que foi votada agora nessa semana que falaste, né, de 2 a 6 de dezembro, né, a semana passada, onde cada eleitor da região poderia escolher a ação que achava mais pertinente para que o Estado executasse na sua região no ano que vem, né? Porque a gente está tratando de demandas que vão ser trabalhadas no orçamento 2025. Agora é interessante que depois tem todo um acompanhamento, né, Herbert, desses valores que foram aprovados, da execução. Como é que funciona um pouquinho pós-aprovação do projeto na consulta popular? Certo. Nós temos uma equipe nossa aqui, que é baseada na Secretaria de Planejamento, né, que é o departamento que eles falaram, é o departamento de Articulação Regional e Participação. Tá? Nós coordenamos a entrada desses pleitos no orçamento do Estado, feito a equipe de planejamento de orçamento do Estado, e depois esses projetos depois eles são repassados aos órgãos competentes. Então, por exemplo, no caso do perfil agropecuário que a gente está falando, né, repassado para a SEAP, né, ou para a SDR, dependendo da competência, e essas secretarias depois vão tramitar esses projetos, né, geralmente são executados através de consórcios públicos ou através das próprias prefeituras, né, e aí são feitos convênios para ser repassado o recurso para executar essas demandas. Tá? Então, a gente faz acompanhamento desde a entrada dessas propostas eleitas no orçamento do Estado até a saída dela com o monitoramento e execução. Nós temos uma rede de acompanhamento, né, onde participam todos os interlocutores dos órgãos, né, que estão trabalhando esses projetos da consulta popular, e a gente faz acompanhamento, né, de tempos em tempos sobre o andamento desses projetos e também tenta resolver algumas situações que ocorrem, né, para que o projeto realmente seja executado e o recurso chegue na ponta. Esse processo ele sempre trabalha, né, com a credibilidade, ou seja, o que foi eleito, que a comunidade elegeu, tem que chegar para realmente a população enxergar que aquilo está sendo executado. É a base de tudo. Sim, claro. E a ideia é que se use o recurso no ano para o qual ele foi aprovado, ou daí já não tem essa preocupação com o prazo? Aí sempre por exemplo, as demandas que estão sendo eleitas agora, nesse processo agora de 2024, elas vão ser canalizadas para o orçamento 2025. Esse orçamento já está previsto, esses 60 milhões já estão reservados para executar as demandas da consulta popular, então a prioridade é isso. Né? Caso ocorra alguma interferência, alguma tramitação um pouco mais lenta, que pode acontecer, né? Algum empecilho de ajuste do plano de trabalho, que são tudo projetos que têm que ser detalhados, né? Nós não fugimos às regras, né, de tramitação dos expedientes administrativos. Então, isso é analisado tecnicamente, juridicamente. Então, caso haja alguma dificuldade, ele pode ser reposto, né, no orçamento seguinte. Então, se não conseguir ser executado em 2025, talvez a gente consiga recolocar ele no orçamento 2026. Então, a gente não sempre trabalha no sentido de que a demanda chegue até a população que a elegeu.
Muito bem, que legal. Boas notícias, então, especialmente aí para os projetos do agro gaúcho, da agricultura familiar. Obrigada, Herbert Parman, da SPGG, pela participação e sucesso aí nos projetos da Consulta Popular. Ficamos aqui à disposição na Secretaria de Planejamento e abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta temos mercado de grãos e o clima. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A suinocultura e a avicultura do Brasil vão encerrar 2024 com recordes. A informação foi projetada pela Associação Brasileira de Proteína Animal em entrevista coletiva. A entidade também projeta crescimento para 2025. No caso da carne suína, a projeção é de uma produção total de 5.350.000 toneladas até o final de 2024. E é por isso que nós estamos fazendo uma projeção de fechamento desse ano positiva, de crescimento de produção maior, inclusive, do que esperávamos, crescimento para 5.350.000, né, variação de 100.000 toneladas, daquilo que a gente tinha de expectativa, e para 2025 um crescimento de 2%, crescimento dentro do normal, para o ano de 2025, chegando a 5.450.000 toneladas produzidas, com uma exportação que é bastante positiva. A gente está revendo a nossa previsão de 325, que talvez possa chegar até 1.350.000, lembrando que a suinocultura brasileira já exportou mais do que o ano passado até novembro. Esse mês aqui é lucro, é nosso 13º. Nós já cumprimos a meta, ganhamos do que fizemos no ano passado, nos primeiros 11 meses do ano, e agora o que vem em dezembro, que as parciais acenam para exportações acima de 100.000 toneladas também, deve fazer que a gente chegue aí um crescimento de 9% nas exportações. O acumulado até hoje é de 11,1% das exportações em volume, que deve fechar perto de 10% em dezembro, e prevendo um crescimento de 1.450.000. Naturalmente, mantendo também uma disponibilidade de mercado interno estável, porque, lembrando, o nosso maior cliente é o Brasil, brasileiro, e crescendo no per capita de consumo, mantendo estável para 19 quilos per capita, crescendo de 23 para 24 no 19, e agora mantendo essa estabilidade, que é uma característica positiva. Já no frango, a perspectiva é de uma produção total de 15 milhões de toneladas em 2024 e crescimento nas exportações. Nós temos recorde de produção, recorde de exportação. E é um dado bom, é um recorde, e a gente não comemora recorde por comemorar, a gente fala, né? Mas comemora sim é o crescimento consistente, sustentado da nossa indústria, um papel cada vez mais importante na segurança alimentar global. A gente olha que hoje 65% do que se produz fica no mercado interno. Nosso maior cliente é o brasileiro, mas cresce para 34%, ele era historicamente 25%, ele já está quase 35% da nossa produção destinada ao mundo, onde a gente tem 14% já da produção mundial, ainda somos o segundo maior produtor, podemos ter alguma variação nisso, mas é importante olhar esse share aqui. Esse aqui também, como foi o de suíno, é a nossa exportação global. São 13 milhões de toneladas exportadas no mundo inteiro, mas o Brasil saiu lá de 2000 num share de 19% para um share de 38% do market share global. Em cada 10 frangos comercializados no mundo, 4 são do Brasil. Quase 4, nós estamos chegando para ser 4 do Brasil.
Esse é um número muito importante. Pensa que se o Brasil saísse hoje, você cria um gap de quase 40% de oferta no trade global de frango. Isso é um dado para a gente se orgulhar. Eu sempre tenho dito muito aí, o Brasil, quando fala em bovinos, suínos e aves, nos últimos 20 anos, olhando, já me ouviu falar esse número, 1,5 trilhão de reais de receita cambial. Gente, 280 bilhões de dólares. No câmbio de hoje, até mais. Mas falei isso para o presidente Lula, para o ministro Fávaro, são 1,5 trilhão de reais em 20 anos. Riquezas que nasceram em outros lugares do mundo, em 150 países do mundo, e vieram irrigar nossa economia por troca de um pedaço de carne, troca de um pedaço de proteína. Segunda-feira é dia de falar sobre economia e mercado de grãos. E como mencionamos na semana passada, os últimos dias foram de muitos anúncios e números e dados aqui no Brasil e também no exterior. Vamos até a plataforma Grão Direto conversar com o Gabriel Souza. E aí, Gabriel, começamos com o relatório de oferta e demanda do USDA. Como foi o impacto desses números e o que esperar a partir de agora? Olá, Thaís. Bom, para começar, né, com base no relatório, a soja não teve muita movimentação, não teve muita oscilação com relação a estoque, produtividade e tudo mais. Então, a balança de oferta e demanda não teve um impacto muito forte no mercado e isso acabou trazendo uma estabilidade de preço que a gente vem, né, rotineiramente há alguns dias, algumas semanas, nessa zona de preço travado. Agora, para o milho, já deu uma balançada, né? O milho acabou vindo ali com uma oscilação um pouco maior e isso acabou refletindo diretamente nos preços. E esse salto da taxa Selic, hein, de que forma isso afeta o ânimo do produtor e a economia brasileira? Eu acho que isso mais desanima, né? Acaba desanimando um pouco o produtor. Por quê? A elevação dessa taxa acaba deixando os financiamentos, né, os empréstimos muito mais caros, né? Acaba elevando também as condições desse tipo de taxa de juros. E isso tem impacto direto com relação ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Então, é esperado uma certa retração econômica, que isso vai impactando diversos setores, impacta muito o agro também por tirar um pouco o apetite de compra dos compradores de commodity. Então, acaba dando uma estagnação com relação ao nosso mercado. E deve seguir aí pelos próximos meses, né? Exato. Uma das estratégias, né, que o governo acabou decidindo, né, de acabar aumentando essa taxa de juros é justamente para tentar equilibrar ali a questão de inflação e tudo mais. Como não teve corte de gastos, foi uma decisão ali, a gente não pode falar ainda se é assertiva ou não, mas foi uma decisão mais voltada justamente para tentar controlar essa inflação e trazer uma estabilidade de preço. E o milho, como está? Bom, milho a gente, até dentro da nossa solução aqui da Grão, a gente viu que teve um volume um pouco mais expressivo nesses últimos dias, com relação a todo o ano, né? O milho estava muito travado ali, algumas comercializações específicas, mas esporádicas, e agora parece que voltou a retomar. A gente viu que o milho, né, teve um movimento de alta que teve ali um rompimento de uma região interessante, né? Teve uma boa recuperação, puxado muito pela questão de etanol de milho e também o boi gordo, mas agora a gente chegou ali numa zona muito interessante, né? Então o milho chegou numa zona onde ele pode ter uma retração de preço, mas ainda está num patamar elevado. O que pode acontecer, né? A gente vê que a demanda por milho foi muito alta, agora o produtor tem uma expectativa, né, de aumentar a área de safrinha, principalmente para tentar aproveitar esses preços bons. Só que a gente tem que levar em consideração essa questão realmente do balanço oferta e demanda. Se o produtor acabar realmente decidindo expandir a área de safrinha, a gente pode ter uma trava nos preços ali, ou até uma redução por conta do alto volume que vai ter de oferta. Bom, Gabriel, a gente está aí com a safra brasileira praticamente toda concluída já, né? Exato, agora a gente tem que esperar, né, como vai ser o andamento. Tem algumas questões climáticas, a gente pode considerar que vai ter um impacto nesses preços. A gente vê Argentina, Paraguai também é bom ficar de olho, mas agora, né, a gente está em dezembro, é esperada ter uma expectativa de alguma coisa de laninha, e lá para janeiro e fevereiro já estão fazendo algumas projeções climáticas que altos volumes de chuva podem atrapalhar a colheita. Então, a gente precisa analisar como é que o mercado vai acabar respondendo, em que época. Ainda é muito abstrato isso daí. Agora vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas da soja nessa semana, última semana antes das festas de fim de ano, Gabriel.
Agora a gente entra num período onde fica um pouco mais travado o volume de negociação, não tem tanta expressão assim de volumes, né? Não é esperado isso, né? Como rotineiramente sazonal nos finais de ano, mas a gente sabe que para o ano que vem, provavelmente no comecinho do ano pode começar a andar um pouco mais. A gente vê que o produtor até ele está segurando um pouco mais, ficando um pouco mais retraído na expectativa de preços melhores, mas é bom levar a famosa análise em consideração, né? A gente tem que parar um pouco de olhar preço em si e começar a olhar margem. O produtor que está olhando margem, se ele achar um momento bom de negociar aqui, né, deixa suas contas saudáveis, né, deixa sua empresa, né, sua produção sustentável, eu acho que faz sentido ele acabar travando nesses períodos agora, mesmo com essa normalidade de preço, essa estagnação, para conseguir respirar e dormir tranquilo esse final de ano. Valeu, Gabriel. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado, gente. Até mais. E vamos saber como vai ficar o clima para a produção nos próximos dias com o meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina, João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Conforme havíamos falado, né, na semana passada, a gente viu aquela coincidência ali de 2 ou 3 finais de semana consecutivos com formações de ciclone, né, aí na costa da Argentina, do Uruguai, e isso aí acabou impactando o tempo. E nesse final de semana aconteceu a mesma coisa, né, alguns volumes mais intensos de precipitação, por causa do ciclone que formou na costa, um ciclone mais intenso, que foi ganhando algumas características diferentes, né, foi um ciclone subtropical, uma categoria diferente de ciclone, não é aquele normal, né, que forma na costa da Argentina e forma frente fria e avança. Então, isso teve algumas características diferentes, um pouco mais intenso. Então, o que a gente vem observando, inclusive até hoje, ventos mais intensos, tá? Isso aí formou, diferente, foi o segundo do ano, o primeiro dessa categoria formou lá em fevereiro e agora nós temos o segundo. Mas depois da passagem desse ciclone, assim como qualquer outro normal que acontece toda semana, ou a cada 10 dias, pelo menos aí no sul, o que a gente tem na sequência é o estabelecimento e a entrada, né, de massas de ar frio vindas ali, geralmente da Argentina. Essa massa de ar frio que está atuando já derrubou um pouco as temperaturas, né? Então o pessoal já deve estar sentindo, principalmente na região da Campanha, fronteira sul, as temperaturas deram uma diminuída boa. Essas temperaturas mais baixas, elas devem se manter pelo menos ali até quarta-feira, então a gente espera aí mínimas na faixa de 12, 13 graus na Zona Sul, na região da Campanha, então, na Campanha está pegando ali Bagé, Santana do Livramento, temperatura na faixa dos 12, 13. Na Serra, também, temperaturas aí nessa faixa aí, 13 graus, 12, 14, né? A temperatura mais baixa deve ser ali na região de Vacaria, faixa dos 12 graus. Só que a temperatura deve voltar a subir, né, ao longo da semana. Então, ali, segunda, terça, quarta, temperaturas um pouco mais baixas, inclusive a máxima, mas depois as temperaturas elas voltam a subir no decorrer da semana e nós devemos ter temperaturas bastante elevadas ali pela quarta-feira, tá? Então, falando de temperaturas na faixa dos 30, 32 graus, entre quarta e quinta. Coincidentemente, quando voltam as chuvas. Então, aquela baixa pressão que sempre forma aí no Paraguai, né, aquela chuva que vem entrando lá pelo oeste, isso aí deve acontecer de novo ali pela quarta, especialmente na quinta-feira, junto aí com as temperaturas elevadas, então a gente deve ter precipitações aí na faixa dos 10 a 30 milímetros, especialmente na metade norte do estado, tá? Região da Campanha, Zona Sul, um pedacinho da fronteira oeste, não deve ter chuva, então essa chuva ali na quarta, na quinta, nesses volumes ali entre 10 e 30, atingindo então especialmente a metade norte. Só que é uma instabilidade, que ela vai passar muito rápido, tá? Então, já de quinta para sexta, essa chuva deve ficar concentrada mais lá no litoral norte, divisa com Santa Catarina, e o tempo seco deve passar para dominar, para então termos uma nova instabilidade, novas áreas de chuva, somente lá na segunda, terça, quando um novo ciclone, né, deve formar no litoral. Então, pensando em práticas agrícolas, pensando do pessoal no campo, semana excelente para tratos culturais, condução aí do manejo de lavouras, porque a gente vai ter tempo seco, tempo firme, apesar das altas temperaturas, né? Mas o tempo tende a ser seco, né? O que mais pode acontecer mais para o pessoal da cidade, né? Na área urbana, o pessoal sentia aí aquele efeito cebola, né? Que a gente fala no Rio Grande do Sul, por conta das temperaturas muito baixas ali, pelo menos até quarta-feira, e logo na sequência, ao longo do dia, temperatura em elevação, chegando a valores aí perto de 30, né? Mas para o pessoal do campo é uma semana boa, excelente para tratos culturais,
sem grandes preocupações, até porque os volumes de chuva esperados, né, não deve ser algo muito extremo, então nós temos chuvas ali, no máximo até 30 milímetros. E essa queda na temperatura no início da semana não chega a preocupar em relação às culturas de verão? Então, Thaís, essas temperaturas baixas, como elas não são assim valores extremos, né, nada nem perto de causar uma geada, então elas não são temperaturas preocupantes, né? Pensando em fisiologia de planta. Temperaturas de 12, 13 graus, tá tranquilo, a planta consegue suportar bem, não é nada muito significativo, não. Se fosse temperaturas lá na faixa dos 3 graus, 2 graus, aí sim, né, poderia gerar uma situação de geada. Mas também como ciclone no mar e vento intenso, quando tem vento não tem geada. Então, esse evento de frio aí não é um evento que traga preocupações para o setor agrícola, sem dúvida nenhuma. A Granja na TV fica por aqui. Até amanhã.